Olá, olá aluno, agora sim, né? Olá aluno do curso de Eletrotécnica aqui da cidade de Breu Branco. Hoje nós estamos dando início a mais uma aula, para ser mais exato, a nossa última aula dos nossos conteúdos teóricos, tá? Sobre legislação do setor elétrico. A nossa penúltima aula, na verdade, tá? Mas a última de conteúdo. A nossa última aula será a aula de revisão da nossa disciplina para a nossa prova. Tá? Então a nossa aula de conteúdo é nossa 12ª aula sobre a legislação do setor elétrico. Tá? Hoje nós vamos tratar sobre a PRODIST módulo 2, o módulo 2 da PRODIST, dos procedimentos de distribuição. Esse módulo ele vem tratar especificamente, nós vamos conhecer sobre a expansão da área de distribuição do setor elétrico pelas concessionárias. Quais são os itens que a concessionária precisa apresentar junto à Agência Nacional de Energia Elétrica para que possa expandir a sua área de atuação na cidade, na vila, no estado, né? Na área onde ela está permitida a fazer a distribuição de energia elétrica segundo regulação da ANEEL, tá? Então, como de sempre, oriento, pegue o seu caderno, pegue o seu lápis, tá? Sua caneta, e surgindo alguma dúvida, anote e mande para mim, para que a gente possa solucionar essa dúvida, tá? Como a gente não pode ter uma interação ao vivo, né? Um feedback no exato momento. Posteriormente a gente faz essas soluções dessas dúvidas, beleza? Então vamos lá começar a nossa aula aqui, a nossa 12ª aula. Seguimos. Essa tabela aqui que eu trouxe para apresentar aqui para vocês, ela vem me trazer informações pertinentes sobre as revisões que nós temos nas normativas da ANEEL, tá? Periodicamente nós temos as diversas revisões que acontecem pela ANEEL, tá? Dessas nossas normativas. Por quê, pessoal? Porque, como a gente já sabe, ela tem que atender à atualidade, o momento atual, tá? Então sempre essas revisões, esporadicamente, elas vão sendo revistas, ou seja, elas vão sendo aprimoradas, tá? E aplicadas no setor elétrico, tá? O módulo 2, a gente está atualmente ainda na revisão número 7, tá? Ela foi uma realização de 2014, né? E entrou em vigência a partir de 2016, tá? Mas a gente pode observar pela tabela que nós temos várias revisões até a gente chegar numa normativa, ou principalmente no módulo de técnicas e procedimentos de distribuição, no procedimento de distribuição, que possa ser benéfico tanto para o cliente quanto para a concessionária, certo? Então aí nós temos algumas resoluções que são modificadas pelo módulo, né? O módulo é sempre modificado por resoluções normativas, as ARNs, tá? Da ANEEL. E aqui nós temos algumas datas de vigências das revisões anteriores. Atualmente, desde julho de 2016, nós ainda estamos aqui na revisão número 7 dessa PRODIST, tá? Pode ser que até o final do ano, começo do ano que vem, aconteça mais uma resolução normativa, tá? Uma resolução da ANEEL que
faço uma revisão em cima de certos artigos ou pontos que nós temos nesse módulo, tá? Mas, no entanto, nós estamos ainda na revisão número 7. Então, seguimos aqui. A normativa número 2, que nós conheceremos na aula de hoje, ela tem o seguinte objetivo, para ser mais exato, 4 principais objetivos. Primeiro, tá, é estabelecer as diretrizes para o planejamento da expansão do sistema de distribuição, subsidiando a definição dos pontos de conexão das instalações dos acessantes. Por que isso, senhores? Porque se eu não estabelecer diretrizes e planejar essa expansão, o sistema de distribuição ele cresce de uma forma errônea, tá? De uma forma não padronizada. E eu preciso conhecer isso, porque eu preciso ligar essas novas cargas, essas novas instalações nas subestações, né? E um dos aspectos importantes que nós temos que levar em consideração é aonde vai ser, melhor, de qual subestação em qual subestação é que vai ser ligada essa nova rede, né? Será que a subestação ela suporta o crescimento, a expansão dessa rede, né? Ou será que a concessionária vai ter que montar uma outra subestação, né? Ou seja, nós temos que definir esses pontos de conexão. Por quê? Para que, principalmente, não fique sobrecarregado uma única unidade de subestação. O objetivo 2 aqui nós temos o seguinte: estabelecer os requisitos mínimos de informações necessárias para os estudos de planejamento do sistema de distribuição. Ou seja, essas informações, tá? Essas informações detalhadas da concessionária, ela vem de um estudo de campo, tá? Quem vai fazer esse estudo de campo, pessoal? Vai ser o engenheiro, vai ser o técnico que vai fazer todo um levantamento, mapeamento de porte, análise de carga, para que a rede seja aprovada e montada. Tá ok? Então, o que é que a ANEEL pede? Eu quero montar uma rede no bairro tal, tá? Na cidade tal. Então, o que ela tem que ter? Pelo menos qual é a demanda que nós temos dessa nossa nova carga, né? Não, pessoal, mas aí como é que eles vão saber isso? Eles vão estimular pela renda, pelo perfil econômico dos clientes, qual seria mais ou menos essa demanda. E essas informações, elas são provenientes por consulta, né, por visitas, por estudos feitos em cima desse planejamento. Ou seja, esse planejamento ele deve ser estudado, tá, e projetado. Terceiro, definir critérios básicos para a troca de informações entre os diversos agentes envolvidos no planejamento do sistema de distribuição, tá? Pessoal, quem são os agentes envolvidos no sistema de distribuição? E como acontece essa troca de informações, tá? Nós podemos ter um banco de dados a partir da própria prefeitura, né? Pela questão de iluminação pública, pela questão de assistência social, né? E como é que nós fazemos essa troca de informações, senhores? A gente pode pegar, por exemplo, um medidor geral de uma demanda maior e colocar lá no ramal de entrada onde se utilizam essa rede. Vamos pegar, por exemplo, uma invasão, tá? A gente sabe que as invasões elas não
tem rede de distribuição, ou seja, tem os gatos, os furtos de energias, tá? Que predominam naquele local, naquele setor, naquela região, tá? Então o que acontece aí, tá? Eu tenho uma baixa, eu não tenho qualidade de energia, o módulo 8, né? Eu não tenho aqueles critérios anteriores que nós falamos lá sobre a nossa nível de tensão, defasamento de fase, frequência, né? Por quê? Porque a rede não está sendo atendida. No entanto, se a prefeitura achar porventura regularizar aquele bairro, ela tem que por direito, por obrigação, na verdade, fazer todo o monitoramento daquela região. Esse monitoramento vai ser compartilhado com a concessionária e desses dados a concessionária se faz um estudo. A prefeitura não quer e a concessionária vai ter cobrança naquela região lá. Então o que é que tem que ser feito? Tem que ser feito um estudo em cima de cada região. Melhor ainda, vamos pegar uma rede de distribuição que ainda não paga energia. Vamos pegar a vila residencial. A vila residencial não se paga energia, né? Mas a Eletronorte tem todo um registro de consumo daquela região. Não individual por casa, mas o consumo total, ela consegue fazer o monitoramento, né? Ou seja, quanto é de potência de energia, de demanda que a vila ela necessita mensalmente. E esses dados são compartilhados, ou seja, essa troca de informações são compartilhadas para a concessionária. Aí a concessionária, por exemplo, vai alocar relógios medidores diante daquela demanda. Aí ela vai perceber, opa, eu tenho a subestação necessária para atender essa nova demanda, né? Se tiver, é bem mais fácil o projeto. Se não tiver, eu tenho que ter um projeto de subestação específico para aquela nova demanda. Não, para que, na verdade, não interfira nos clientes que eu já tenho, ou seja, para que a qualidade da energia ela continue a mesma para os clientes que já estão na rede, tá? Na rede de distribuição. Então vamos lá. Nós temos que também, por objetivo desse módulo 2, subsidiar os estudos da ANEEL para as definições de regulamentos específicos. Ou seja, eu tenho que respeitar as normativas que a ANEEL me passa, tá, como concessionária, para que eu possa expandir o meu sistema de distribuição. Ou seja, eu não posso criar a rede de qualquer maneira. Eu tenho que respeitar os regulamentos que nós temos na ANEEL. Então, qual é a abrangência desse nosso módulo? Primeiro, as diretrizes do planejamento definida nesse módulo se aplicam ao sistema de distribuição, tá? Eu não vou tratar aqui da expansão da geração. Eu não vou tratar aqui da expansão da transmissão de energia. Eu vou tratar unicamente ao sistema de distribuição. O sistema de distribuição de energia elétrica, ele é de responsabilidade das concessionárias de energia elétrica ou das permissionárias de energia elétrica, que são as empresas responsáveis por fazer a comercialização direta com o consumidor dessa eletricidade, certo? Como a gente conversou lá na nossa normativa 414. Beleza, senhores? Seguimos aqui para o que o módulo contempla, tá? Primeiro nós temos uma introdução desse nosso módulo, na seção 2.0.
tá? Nós temos também especificando sobre previsão de demanda, tá? A gente vai saber e observar quais são essas demandas que nós temos aqui em rede de média tensão, de baixa tensão ou de alta tensão, tá? Nessa sessão, nós vamos definir as bases sobre quais as distribuidoras devem desenvolver os estudos de previsão de carga de médio ou longo prazo, tá? E aqui a gente tem essa previsão de médio ou simplesmente longo prazo. Caracterização da carga e do sistema elétrico. Ou seja, vamos definir os principais critérios a serem observados na campanha de medidas, tá? De medidas, de informações. Critérios e estudos do planejamento. Ele vai indicar os principais critérios e tipos de estudos que são necessários para avaliar e definir as futuras configurações do sistema de distribuição. O que seria isso, senhores? Vamos pensar, e nós vamos ver, conversar sobre isso, que a cidade está em desenvolvimento, né? Há um projeto de grande porte na cidade, a cidade vai ter uma expansão, tá? Essa expansão ela deve ser também expansão geográfica e populacional, ela também deve ser consequentemente ligada à expansão da nossa rede elétrica, tá? O quarto, nós temos o planejamento do desenvolvimento o plano de desenvolvimento da distribuição. Ou seja, ele apresenta o resultado dos estudos de planejamento do sistema de distribuição, incluindo o plano de expansão, plano de obras e relação das obras realizadas. E o quinto que a gente pode especificar aqui é a normatização e a autorização da ANEEL para a expansão desse nosso sistema. Então nós temos aí uma introdução, uma previsão de demanda, tá? Quais são as características das cargas do setor elétrico, os critérios do plano e dos estudos para realizar esse planejamento, e depois desse estudo realizado nós temos o plano realizado pela concessionária de desenvolver a expansão dessa nossa distribuição de energia elétrica, certo? Seguimos aqui, eu tenho uma tabela, tá? Para que a gente possa entender um pouco sobre isso. Vamos tratar aqui sobre o item 2.1, previsão de demanda. Seria uma previsão de demanda, senhores, tá? Uma previsão de demanda, eu posso, em palavras simples, ou seja, não técnicas, falar que imaginar ou supor, tá, através posso botar aqui sobre um estudo, certificar também por estudo, qual seria a demanda, ou seja, a potência de consumo de energia elétrica daquela região. Ou seja, eu tenho uma previsão da demanda. Quanto de eletricidade aquela região vai precisar consumir da concessionária. Bom, aí nós temos algumas características. Nós tratamos sobre perdas elétricas. Vocês sabem que no módulo 7 nós tratamos sobre ela, que essas perdas elétricas elas podem ser perdas técnicas e não técnicas, tá? As perdas técnicas elas vão ser dadas pelos nossos transformadores, pelos nossos equipamentos da rede, e as não técnicas podem ser por um erro de medição, pelo furto de energia, que nós tratamos na última aula, tá? Isso ainda está fresquinho aí na cabeça de vocês. Então vamos lá. Primeiro, o cálculo das perdas técnicas deverá observar os procedimentos específicos definidos pelo módulo 7. Ou seja,
O módulo 2 ele necessita das informações do módulo 7. Por isso que a gente viu o módulo 7 antes do módulo 2, tá? Programas específicos de eficiência energética da distribuidora ou do seu conhecimento devem ser considerados na previsão de demanda. Por que isso, senhores? Não adianta eu só olhar o consumidor. A gente sabe que se a concessionária compra 100 e os consumidores usam 70, eu tenho uma perda elétrica de 30. Essas perdas podem ser furto, pode ser perdas nas transformações, né, nas linhas de transmissão, de distribuição. Enfim, existem perdas e essas perdas elas são consideradas. A gente viu lá também no Product Módulo 7 qual é a taxa de perda da nossa concessionária. E a gente viu que é uma perda alta, né? E essa perda alta, que ainda é alta, na verdade, podemos dizer assim, ela ainda está, na verdade, ela deve estar inclusa nessa previsão de demanda, tá? Então, as perdas, elas necessitam estar inclusas na previsão de demanda. E depois nós temos aqui o SDAT, ou seja, Sistema de Distribuição de Alta Tensão, tá? O horizonte de previsão de 10 anos de periodicidade anual, ou seja, essas revisões estão a longo prazo para o sistema de alta tensão. Por que, senhores? Porque o sistema de alta tensão são os equipamentos mais caros, né? Como eles vão ter tensões elevadas, eles são equipamentos mais caros que eu tenho na rede. A carga caracterizada pela demandas de potência ativa e reativa. Aqui a gente já conhece, né? Lembra daquele copo de refrigerante, daquele copo de cerveja? Quando eu coloco, eu tenho a cerveja e a espuma, o refrigerante e a espuma, né? Aí a gente caracterizou lá em sala de aula a ativa e a reativa. Então não adianta só eu colocar nessa previsão de demanda as cargas ativas. Eu preciso especificar essas demandas reativas da rede, tá? Porque ela influencia, principalmente lá no módulo 8, quando a gente trata de qualidade de energia elétrica, tá? Nós vamos fazer uma estimativa de carga leve, média e pesada, tá? Os pontos de interesse são as barras secundárias das subestações elétricas de conexão com a rede básica de conexão de unidades consumidoras, centrais de geradoras e outras distribuidoras atendidas pelo sistema de alta tensão. E as barras primárias do sistema de subestações elétricas da distribuição, tá? São essas nossas ligações. E outras são as informações regionais de expansão significativa que nós temos, ou seja, um plano que o próprio governo deve ter sobre o crescimento. E a gente vai tratar sobre o PIB, sobre algumas informações que nós temos aqui dessa nossa região. Então esse é o sistema de distribuição de alta tensão. Já no sistema de média tensão, tá? Nós temos a periodicidade menor, tá? Sendo tratada com 5 anos, tá? A previsão deve ser de caráter espacial, tá? Quais são as redes que eu tenho que colocar e aonde eu tenho que colocar, ao contrário da alta tensão. Da alta tensão ela vem da rede de transmissão, né? E a rede de transmissão ela não vai aumentar, ela não vai diminuir. A potência que eu vou chegar, que vai chegar na subestação, pode ser maior ou pode ser, a menor. Certinho? Então vamos lá. Estimativa de cargas a 2 patamares, tá? Primeiro, os pontos de interesse são das barras secundárias
das subestações elétricas de distribuição e a conexão de geração das distribuidoras, elas vão estar na rede de média tensão. Aqui nós temos a caracterização da carga do sistema, tá? Que são essas? Campanhas de medidas. Nós vamos ter definição de amostra, tá? Estratificação do mercado e da rede. Vamos ter medições e as tipologias da rede. São campanhas de medidas de cargas, de caracterização de carga. Ou seja, são amostras que nós podemos ter nessas campanhas de medidas. E algumas pesquisas. A periodicidade de ciclo tarifário, como é que funciona o consumo dele, e a representatividade estatística daquela região, tá, para a distribuidora. Em outras palavras, eu quero saber se o consumo ele é 24 horas por dia, se eu tenho um período de maior consumo, um período de menor consumo. Tudo isso é feito através de pesquisa. Os critérios de estudo para o planejamento agora. O sistema de alta tensão, nós temos os seguintes critérios: a segurança, o carregamento da tensão de operação, a qualidade do fornecimento de energia elétrica, a confiabilidade da rede que eu estou utilizando e o planejamento setorial dessa nossa rede de alta tensão. Por que, senhores? Planejamento setorial, por exemplo, a partir de baixo para cima, né? O planejamento setorial. Eu quero saber se aquela, por exemplo, subestação, ela atende uma carga maior. Aquela rede que chega na subestação, ela atende o aumento de potência, né? Então tem que ter um planejamento desse setor. E a confiabilidade da rede, né? Será que essa rede vai ter interferências, né? Será que com o aumento da carga eu tenho um pico ou um ápice de consumo, qual a subestação vai ficar sobrecarregada, os equipamentos vão desligar, por exemplo, né? Será que a qualidade do fornecimento vai continuar a mesma, né? Será que todos os dispositivos de segurança que eu tenho na rede vão ter que ser melhorados, ou seja, aumentado pelo nível de tensão, pelo nível de potência, né? Tudo isso são critérios a serem debatidos, a serem estudados para o planejamento. Ou seja, se a subestação suporta até 100, a concessionária já está trabalhando com 90 e quer colocar mais 50, não tem como, né? A segurança, a qualidade, a confiabilidade, o planejamento setorial não atende essa nova expansão. Então tem que fazer o quê? Criar uma nova subestação, certo? Nós temos restrições ambientais, principalmente de alta tensão. Por quê, senhores? Porque as nossas redes de alta tensão, elas necessitam das torres de transmissão, né? E essas torres, elas vão estar em áreas está no meio ambiente, e a gente precisa saber se por onde passar essa rede ela vai ter alguma restrição ambiental, seja um parque nacional, uma reserva indígena, seja área de proteção ambiental. E também nós temos que ter diretrizes para o estudo de planejamento tático e estratégico dessa rede, tá? Já no sistema de média tensão, de baixa tensão e o sistema elétrico de distribuição, que distribuição está entre a rede de média e a baixa tensão, nós temos aqui o diagnóstico do sistema elétrico de distribuição. Em outras palavras,
como é que está a nossa rede elétrica? Será que eu preciso botar ramais? Será que eu preciso botar chave faca? Será que eu preciso dividir essa rede, né? Tudo isso tem que ser estudado. Diretrizes para expansão das subestações elétricas de distribuição. Aquilo que eu falei para vocês agora há pouco. A subestação suporta, se não suporta, tem que criar outra. Diagnóstico das redes e linhas de distribuição. Diretrizes para expansão das redes e linhas de distribuição. Então, são critérios importantes que nós tratamos na nossa expansão da nossa rede de distribuição, para que a rede não fique sobrecarregada, ou seja, não fique prejudicada. Principalmente para quê? Para a entrega da energia elétrica, dessa energia elétrica aos novos consumidores, tá? Aos novos consumidores, certinho? E por último aqui nós temos o plano de desenvolvimento da distribuição, nosso PPD. Então nós temos aqui o que? A apresentação do PPD. O que constitui a apresentação desse PPD? O plano de obras de alta tensão, o plano de obras de média tensão, o plano de obras de baixa tensão. Ou seja, a concessionária ela tem que apresentar um projeto com toda a nossa rede, a nova rede, na verdade. Aonde é que vai estar cada poste, onde é que vai estar cada equipamento, cada subestação, ou seja, cada transformador, né? Cada chave, cada proteção, tudo isso vai ter que estar especificado em plano diferente, de alta, de média e de baixa tensão, tá? As obras elas devem ser classificadas conforme a sua característica, ela sendo de expansão, de renovação ou simplesmente de melhoria. Nós temos que fazer as listas das obras, ou seja, nós temos que apresentar para a ANEEL lista de obras realizadas e depois uma análise crítica das obras planejadas no ano anterior, tá? E a universalização, nós temos o plano de universalização da energia elétrica, considerando os planos de obra. Que seria isso mais ou menos? Seria a apresentação do projeto Luz para Todos, cliente de baixa renda e assim por diante. No entanto, senhores, esses 3 slides aqui que nós tratamos sobre essas nossas tabelas, ela está especificando passo a passo o que é que a concessionária, ou seja, quando eu quero fazer uma expansão de rede, ela tem que atender os critérios que ela precisa atender, certo? Então seguimos aqui ainda. Procedimentos gerais, tá? Nós temos as regras dispostas na seção, elas visam orientar as distribuidoras na elaboração do estudo de previsão de carga de médio a longo prazo, utilizando informações dos acessantes e principalmente do seu sistema de distribuição. Ou seja, a concessionária ela conhece qual é a carga, quem é que está na rede, o consumo, todos os dados ela deve pelo menos ter em seu banco de dados, junto com o cliente, que é aí que a gente passa informações lá no Plodist módulo 6, as informações que a gente passa pela concessionária. Juntou os dados, a gente já tem informações suficientes para fazer uma elaboração de estudo de previsão de carga. As distribuidoras devem manter as informações de seu sistema de distribuição e de todo o seu acessante o sistema de informação geoprocessada. Comentei para vocês. Esses dados são tratados e são guardados pela concessionária.
A previsão de demanda deve ser compatível com os planos diretores municipais, planos regionais, estudos de planejamento setorial. Ou seja, aquilo que eu falei para vocês, a troca de informações que nós temos com a prefeitura, tá? E concessionária. Não adianta a prefeitura montar um bairro de classe baixa, né? E a concessionária querer montar uma rede para os consumidores de grande porte, né? E essa previsão de demanda ela tem que estar compatível com a característica do consumidor, tá? Ou seja, a característica, isso está diretamente influenciado na característica econômica daquela nova região a ser implantada a nossa rede de eletricidade. Seguindo ainda aqui, nós temos que a previsão de demanda deve considerar solicitações de acesso e os pedidos de fornecimento, bem como o acréscimo de carga, poderando o risco de sua não consecução. Ou seja, a concessionária, para ela atender uma nova rede, tem que ter uma solicitação sobre isso, tá? O cliente, por exemplo, ele pode solicitar que a vila tal, por exemplo, que não tem eletricidade, ela seja atendida pela concessionária. Ou a concessionária, o próximo ponto, né? Os modelos de previsão de demanda são livre escolha da concessionária. Os resultados do modelo de previsão de demanda estão sujeitos à avaliação da ANEEL. Ou seja, a concessionária ela pode observar que ali ela está tendo uma perda de energia não técnica por furto, ou seja, por furto não, por consumo não contabilizado, não comercializado daquela eletricidade. E e a concessionária pode solicitar uma criação de rede naquele local, ou seja, eu como consumidor posso solicitar e a concessionária também pode solicitar. Um exemplo aí que a gente pode passar é o Cristo Vive, por exemplo, aqui em Tucuruí, ou um outro bairro aí em Breu Branco, que não tinham o consumo de eletricidade. Então a concessionária olha aquele bairro como uma perda não técnica, né? Ou seja, eu tenho eletricidade não comercializada, que vai acarretar financeiramente a concessionária. Aí então ela solicita a criação, ou seja, a expansão da redistribuição. Aprovada pela ANEEL, ela vai ser criada de acordo com o projeto que foi apresentado para a Agência Nacional de Energia Elétrica. E por final, nós temos dados utilizados e as previsões de demanda devem ser arquivados pela distribuidora por um período mínimo de 10 anos, tá? Então esses dados, essas previsões, elas são guardadas. Por quê, senhores? Vamos pensar o seguinte, eu estou com um bairro novo aqui, a concessionária analisou a carga, a galera vendeu o bairro, virou um bairro comercial. É óbvio que a carga vai subir, mas a concessionária ela vai estar respaldada porque a criação de rede não foi para um bairro comercial, foi simplesmente para um bairro residencial de baixa classe, né? De cliente de baixa renda. Então aí ela consegue comprovar que a previsão da demanda inicial era para cliente pequeno consumidor, né? Ao contrário, e atualmente, 5, 6 anos, por exemplo, aumentar essa carga significativamente. Aí vocês podem estar me perguntando o seguinte, professor, e como é que a concessionária analisa essa carga? Aí ela tem que ter um planejamento da rede dela, né?
Ela tem que fazer estudos periodicamente, de 5 a 10 anos, de médio a longo prazo, sobre essas redes que ela atende seus consumidores. Então a distribuidora também ela deve adotar o fator de potência medido na subestação, o outro valor caracterizado pela carga, com base nas informações técnicas de anuência desse critério. Aí nós já utilizamos aqui o módulo 8 da Prodist. Tá? A previsão de demanda deve considerar no mínimo o histórico consolidado de cargas dos últimos 5 anos. Está vendo aqui, ó? Histórico dos 5 anos, tá? Incluindo perdas técnicas e ganhos relativos no plano de eficiência energética. Então, o estudo ele é feito de 5 em 5 anos. Tá? Só se a concessionária notar ou por dados ela perceber que aquela região precisa de uma melhoria, precisa de uma expansão, né? Isso vem pela queda de energia, pela insatisfação do cliente. Ela vai ser menor que isso, mas periodicamente, de 5 em 5 anos, a concessionária ela consegue fazer uma análise desse perfil de consumo nessa região que se tem. Tá? Procedimentos para a elaboração dos estudos de previsão de demanda no sistema de distribuição de alta tensão. A previsão de demanda nas barras de sistema de distribuição de alta tensão deve fornecer as informações necessárias ao planejamento da linha e subestações que têm uma interação direta com a rede básica, com as demais instalações de transmissão, tá? E outras distribuidoras com centrais geradoras e unidades consumidoras no sistema de alta tensão. Então, diferentemente do sistema de baixa tensão, o sistema de alta tensão é óbvio que ele vai ter critérios diferentes, porque eu estou trabalhando da alta tensão na rede da geração até a subestação, até chegada na subestação da concessionária, né? Então eu estou trabalhando tanto com as unidades geradoras, tanto com as redes de transmissão de energia elétrica. Tá? Então alguns critérios eles devem ser levados em considerações. Primeiro, o horizonte de previsão é de 10 anos, com periodicidade anual, devendo o novo estudo ser realizado a cada ano. Tá? A carga é caracterizada pela demanda de potência, tanto ativa quanto reativa. As estimativas de carga devem ser realizadas num cenário de referência. A carga deve ser considerada em patamares de carga leve, média ou pesada. A geração distribuidora deve ser considerada, ou seja, de onde está vindo essa eletricidade. Os estudos do planejamento setorial. Aquilo que a gente viu naquela tabela, tá? O procedimento para a elaboração dos estudos de previsão de demanda no sistema de distribuição de média tensão. Então nós temos aqui a previsão da demanda de média tensão deve fornecer as informações necessárias para o planejamento de rede e linhas de distribuição, além de permitir a avaliação do volume de obras necessárias ao seu reforço, ou a sua ampliação, ou até mesmo a sua correção. E alguns dados são importantes. Primeiro, horizonte de previsão de 5 anos, é o novo estudo a cada ano. Previsão deve ter caráter espacial, ou seja, associada às áreas onde ela vai ser alocada. A carga deve ser caracterizada pela demanda da potência ativa e reativa. A carga deve ser caracterizada em patamares periódicos de ponta, de fora a ponta, de acordo com o perfil de cada curva verificada. Os pontos de interesse são barras secundárias das subestações, ou seja, depois
que a eletricidade sai da subestação, a média tensão. A expansão dos reforços do sistema de distribuição para o atendimento de novas áreas com baixa densidade de carga ou mercado emergente. A conexão de geração de distribuidoras consideradas suas características de geração, ou seja, da onde provém essa eletricidade também é importante. Então nós temos aqui a caracterização da carga e do sistema elétrico, tá? Como é que eu caracterizo a carga e o sistema elétrico? Primeiro, o objetivo é definir diretrizes para distribuidoras que caracterizam cargas e unidades consumidoras e o carregamento de suas redes e transformadores por meio de informações oriundas das campanhas de medições que a concessionária faz. Abrangência. As distribuidoras que não operam ativos em tensão superior a 44 kV. Poderão enviar as tipologias de unidades consumidoras na forma simplificada, tá? E as condições definidas nas 2.2 não se aplicam a essas permissionárias, ou seja, as distribuidoras que não operam em rede ativa superior a 44 kV. Tá aqui. A periodicidade. A campanha de medição deve ser realizada a cada revisão tarifária periódica e adicionalmente a cada 2 processos de revisão periódica, tarifária periódica. Deve ser realizada pesquisa de posse de equipamento, de hábitos de consumo e diversas classes de unidades consumidoras. Essa periodicidade, senhores, dessa nossa revisão tarifária vai de acordo com a liberação da ANEEL. Mas para que a concessionária solicite essa revisão tarifária, ela tem que apresentar todos esses dados. Por isso que a periodicidade é datada por isso. Então ela tem que apresentar todos os dados de expansão, todos os dados de consumo que ela tem junto à rede. E a nossa estratificação, tá? Só um instantinho. Portanto, a nossa estratificação. Essa estratificação ela está especificamente para as unidades consumidoras, tá? E onde é que nós temos essas unidades consumidoras? As unidades consumidoras conectadas ao sistema de distribuição, elas devem seguir os níveis de tensão, aquilo que a gente tratou lá, tá? Cada carga eu tenho alimentado em um nível de tensão. Esses níveis de tensão eles são padronizados, tá? Nós temos aí, ó, sistema de alta tensão para clientes até 230 kV, alta tensão entre 88 kV e 128 kV, alta tensão ainda até 69 kV, ou seja, 69 kV eu já estou em alta tensão, tá? Média tensão acima de 1K, de 1000 volts, e acima de 1000 volts e abaixo de 44 kV, tá? E o sistema de baixa tensão ele é caracterizado por uma tensão abaixo de 1000, ou seja, de 1K, tá? São esses pontos de entrega que a concessionária trabalha, tá? Seja de 230, 180, 138, 69. Então, acima de 44 nós temos acima de 44 nós temos alta tensão, abaixo de 44 até 1000 volts nós temos média tensão e abaixo de 1000 volts nós temos a rede de baixa tensão.
Por isso que 220 volts, 127, nós estamos na baixa tensão, porque nós estamos abaixo de 1000 volts, tá? Para as unidades consumidoras conectadas na média tensão, nós vamos pegar essa estratificação, essas informações, deve ser feito por potência de demanda nas seguintes faixas. Eu tenho cliente acima de 50 kW, de 50 a 150, de 150 a 300, de 300 a 800, a de 800, acima de 800 kW. Então, a média tensão, para cada tipo de potência, eu vou ter que instalar uma rede, né? E aí eu preciso também saber quais os níveis de potência que nós temos. As unidades ligadas no sistema de baixa tensão, ela deve ser feita pelas classes que nós conhecemos: a residencial, a rural, a industrial, a comercial, poder público e consumo próprio, serviço público, iluminação pública, ou qualquer classe dos grupos tarifários AS. As unidades consumidores residenciais atendidas pelo sistema de baixa tensão e estratificação deve ser feita por faixa de consumo mensal, até 100 kWh, acima de 100 abaixo de 200, de 220 a 500, de 500 a 1000 e acima de 1000. Cada um vai caracterizar um tipo de quê? De potência de consumo. E isso está diretamente ligado a qual é a demanda que esse cliente tem, tá? Que esse cliente tem. E ainda aqui, ó, para as unidades de classe rural atendidas em baixa tensão, nós temos outras especificações. Por quê? Porque a tarifa do rural é diferente da tarifa do urbano, né? Então nós temos outras características aqui. Ainda, para unidades consumidores industrial ligada em baixa tensão, nós temos outras faixas de consumo aqui, tá? Outras faixas de consumo aqui. Então, importa-se o nível de tensão, tá? Ou seja, em que rede você está, se é de baixa, de média, de alta, e também caracteriza-se na rede de baixa tensão se você é residencial, comercial, rural, e também qual é a potência, ou seja, qual é o consumo mensal dessa que você marca mensalmente no seu relógio medidor. Para que, senhores, para que esses dados sejam tratados pela concessionária de distribuição, ou seja, esses dados sejam enviados como critério de planejamento de expansão de rede. Por isso que eu falei, quando a concessionária, por exemplo, pega aqui unidades residenciais, ó, e começa a especificar e define uma rede para quem tem até 100 kWh de consumo, tá? Ela vai criar uma rede para eles. Se com o tempo isso mudar, por exemplo, para 500 e 1000, essa rede ela tem que ser reprogramada, ou seja, ela tem que ser corrigida, ela tem que ser expandida, tá? Por isso esses dados que eu trouxe aqui para vocês, tá? A medição, senhores, tá? As medições que nós temos aqui, tá? Ela tem que fazer medições em todas as unidades consumidoras com instalações conectadas em tensão igual ou superior a 60 kV. Realizar medições em todas as transformações. Realizar medições em todas as injeções de potência que nós temos. Realizar medições dos demais acessantes do sistema de distribuição. Utilizar informações disponíveis nos medidores eletrônicos. Considerar no processo amostral de diversos segmentos da unidade consumidora. A caracterização da carga e das redes deve ser feita por curvas típicas para cada dia útil, sábado e domingo, para verificar se o consumo está durante a semana, se o consumo está durante o final de semana, se tem horário de pico ou de vale de consumo, tá?
para que a gente possa ter um resultado, uma amostra dessas medições contundentes para fazer esses critérios desse projeto. Os critérios de estudo de planejamento, tá? Eles vão especificar os critérios de estudos técnicos e econômicos que devem ser observados para o planejamento da expansão do sistema de distribuição, tá? O sistema de alta tensão. O objetivo do planejamento é definir um plano de obras de horizonte de estudo visando adequar o sistema existente a melhores condições operativas e atendem às necessidades de crescimento da geração. Tá? Prazo que nós temos aqui, ó. Curto e médio prazo 5 anos, planejamento a longo prazo 10 anos. Tá? Sistema de alta tensão, ó. Esses critérios: segurança, carregamento, tensão de operação, qualidade do produto, confiabilidade, viabilidade econômica, tanto da concessionária quanto dos clientes, e viabilidade ambiental da criação dessa nova rede de alta tensão. Análise dos critérios anteriores, que são esses critérios aqui, a distribuidora pode considerar outros critérios, tal como a perda, vida útil do equipamento, utilização da tecnologia. Em outras palavras, quanto mais robusto tiver esse estudo de planejamento, mais fácil vai estar para a aprovação da criação dessa nova rede. Então, o que a concessionária faz aqui, senhores? Ela pega esses dados, trata todas as informações pertinentes, detalha todos os valores e a partir de então ela apresenta à concessionária, Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL. A ANEEL pega esse formulário, essa solicitação e esses dados, todo o estudo realizado, e faz a aprovação através da verificação, tá? Da aprovação ou reprovação dessa expansão dessa nova rede, tá? Então, algumas obras elas têm que ser específica, início, final, valor, onde vai ser colocado e todos os equipamentos utilizados, quem vai fazer, tudo isso deve ser bem especificado para a criação dessa nossa rede. E ainda deve ter especificado as obras do programa Luz para Todos, que a concessionária deve atender, a participação financeira do terceiro ou de bancos públicos ou privados que podem fazer a concessão, financiamento dessa obra, tá? E obras vinculadas ao planejamento setorial, planejamento datado pelas próprias prefeituras, meio-fio, ruas, né? Calçadas que vão estar provenientes na alocação dessa nova rede. Tá? Então, a universalização dos serviços de energia elétrica e o Luz para Todos deve ser considerados no estudo de previsão de carga. E as respectivas obras devem constar no plano, no PPD, a serem informadas em destaque. Ou seja, a concessionária ela tem que ter aquela parte social dela bem específica, não só o programa Luz para Todos, que é da zona rural, mas também para os clientes de baixa renda. E aí o plano de ampliação ele é divulgado pela ANEEL, tá? Ou seja, os montantes consolidados dos investimentos realizados e planejados pelas distribuidoras são divulgados ao público externo. Após a aprovação, a ANEEL ela faz a apresentação desses dados para toda a comunidade, para toda a sociedade. No entanto, ela não divulga todas as obras detalhadas. Tá? Ela diz que a concessionária vai ter uma expansão de rede, de distribuição naquela região, com as obras tal e tal, né, locadas nesses pontos. Mas as obras, informações detalhadas das obras, que são as informações técnicas, ela não passa para o público externo, unicamente fica restrita
pelas informações da agência que nós temos. E aqui nós encerramos a nossa aula teórica sobre a legislação do setor elétrico, tratando da expansão da rede de distribuição. Então, durante todo esse período, durante todas essas 12 aulas que nós tivemos, nós tratamos sobre a 414, tratamos sobre Prodist, tratamos sobre a ANEEL especificamente, tratamos sobre o módulo 8, módulo 7 e módulo 2, tá? Que são módulos importantes para nós conhecermos e se nós formos trabalhar no setor de distribuição elétrica. Portanto, tá? Na nossa próxima aula, que vai ser a nossa aula de encerramento da disciplina, eu vou trazer uma revisão voltada para a prova. Que é isso? Eu vou trazer questões que nós vamos discutir em aula, tá? E apresentar a resposta correta das questões, com o intuito de vocês estudarem para a avaliação. No entanto, as questões, elas vão ser a tarefa 4 da disciplina, com o intuito de obrigar vocês a estudar para a avaliação. Certo, senhores? No mais, eu fico por aqui, tá? Qualquer dúvida anotada, só mandar no meu zap, mande um áudio, mande uma ligação, mande uma mensagem, que eu estou disponível a fazer essa correção e ajudar na solução da sua dúvida. Desde já, um abraço a todos, espero que bem em breve a gente esteja junto, tá? Em sala de aula, em laboratório, para que a gente possa ter um feedback melhor e solucionar através das nossas discussões, das nossas apresentações de problemáticas em sala de aula. No entanto, fico por aqui, um abraço a todos e a gente se encontra na aula de revisão.